Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo, nós vamos estar aqui vendo sobre a atividade 7, tá? Nessa atividade, ela tá um pouquinho diferente, porque nós estamos trabalhando nessa atividade em cima dos descritores da Prova Paraná segunda edição. Vocês podem observar aí que tem alguns exercícios que vocês ainda nem viram. Nós vamos ainda ver durante ainda esse segundo trimestre, tá? Mas como nós tivemos que adiantar um pouquinho sobre os descritores da Prova Paraná segunda edição, porque aí a gente não sabe ainda quando vai voltar as aulas, quando não vai, ainda tá ainda essa indecisão por conta da pandemia, então a gente teve que antecipar um pouquinho, tá? Os descritores, trabalhar em cima dos descritores da Prova Paraná segunda edição. Mas não se preocupe, nós vamos ver isso mais adiante, nas próximas aulas. Eu vou até passar aqui para vocês passo a passo, que aí vocês vão conseguir tá realizando e fazendo aí, resolvendo os exercícios, tá bom? Eu coloquei aqui o exercício 1, tá igualzinho na atividade de vocês, a única diferença que aqui o meu polígono ele está um pouquinho menor do que na atividade, tá? Mas o mesmo procedimento, o procedimento vai ser o mesmo, a única coisa que vai mudar são os valores aqui dos meus resultados, tá bom? Mas vamos lá. Na minha atividade 1, tá dizendo lá, considere os polígonos a seguirem. Eu tenho aqui uma malha quadriculada, aqui é meu eixo X, aqui é meu eixo Y. Então, eu tenho dois polígonos dentro da minha malha quadriculada. Eu tenho um polígono menor e um polígono maior. E aqui na minha letra A tá dizendo lá, quais são as coordenadas dos vértices do polígono representado em azul. Quem retirou essa atividade no colégio, como o colégio ele imprime em preto e em branco, então não dá para diferenciar qual que é o polígono em azul, tá? Então já falo para vocês, adianto para vocês, que o polígono em azul, ele é o menorzinho, tá bom? Quem viu essa atividade no Class 1 lá tá colorido, então dá para ver qual que é o polígono em azul, tá? Mas então, na atividade aí, quem pegou na escola, o polígono azul é esse pequenininho, tá bom? Então, vamos lá. Ele tá querendo dizer aqui, ó, quais são as coordenadas dos meus vértices. Então, pra gente começar, o que é o meu vértice? O meu vértice é os meus pontos, os pontos que eu tenho no meu polígono, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vamos começar com ele quer saber sobre o polígono menorzinho, que é o azul, tá? Então, vamos lá. Nesse meu polígono, eu tenho o que aqui, ó? Quais são os meus vértices desse meu polígono? São os meus pontos, os pontos que eu vou encontrar dentro desse meu polígono. Como que eu vou encontrar esse ponto? Eu encontro assim, ó. Eu tenho aqui uma aresta aqui e uma aresta. Quando eu encontro duas arestas, ele forma o quê? Um ponto, tá? Então, neste caso aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, ó. Porque eu encontrei essa aresta com essa outra. Aqui também eu tenho essa aresta aqui e essa aqui, ó. Essa e essa. Então, aqui o que acontece? Eu encontrei mais um ponto aqui, ó, tá vendo? Aqui também, ó, eu tenho essa aresta e essa outra. Então, aqui eu tenho mais um ponto, ó. Aqui eu também tenho, ó, uma aresta, outra aresta. Então, aqui eu tenho mais um ponto. E aqui eu tenho essa aresta aqui e essa aqui. Então, eu tenho mais um outro ponto aqui, ó. Então, eu já encontrei as minhas vértices do meu polígono. Tenho 1, 2, 3, 4, tenho 5 vértices aqui dentro desse meu polígono. Agora ele quer saber quais são as coordenadas das minhas vértices. Como que eu vou encontrar a minha coordenada? É onde o meu ponto se encontra. Então, eu tenho aqui, ó, vou até colocar aqui entre parênteses, ó. O que acontece aqui, ó? Eu quero saber quais são as minhas coordenadas. Neste meu ponto aqui, eu tenho uma coordenada, ó. Ele se encontrou aonde, ó? Eu tenho aqui meu eixo X, ele se encontrou no 1, tá vendo, ó? Eu tenho aqui, ó, ele se encontrou no meu 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 para X. E ele se encontrou aqui também, ó. Então, meu ponto se encontrou aqui e aqui, ó. Então, ele pegou também na minha malha quadriculada, no meu eixo Y, 1 também. Então, eu tenho aqui essas coordenadas. Nesse meu ponto, 1 e 1. Só que eu tenho mais pontos, não tenho? Então, eu tenho mais coordenadas, não tenho? Então, vamos ver agora esse daqui. Eu tenho que, neste meu ponto, ó, para X, eu tenho 3.
ó, ele tá se encontrando aqui, eu tenho 3. E para y, ele tá também se encontrando aqui, ó, também 3, tá vendo, ó? Para y, 3. Então, vou colocar 3 e 3. E agora, ó, eu tenho mais um ponto, não tenho? Eu tenho mais esse ponto aqui, não tem, ó? Então, neste meu ponto, ele tá se encontrando aonde, ó? Aqui eu tenho, para x, eu tenho 4. Vou colocar entre parênteses. Eu tenho para 4 e y, ele tá se encontrando aonde, ó? 2, tá vendo, ó? Y, tá se encontrando meu ponto no 2. Então, 4 e 2. Eu tenho mais um ponto, não tenho? Tem mais esse aqui. Então, vamos lá. Esse meu ponto, ele tá se encontrando, ó. Para x, ele tá se encontrando no 5. Vou colocar lá, 5. E no y, ele tá se encontrando aqui, não tá, ó? Ó, meu ponto tá aqui. Então, ele tá no 3 para y. Então, 5 e 3. E aí, eu tenho mais um ponto, não tem? Que esse aqui agora que é o último que está faltando. Então, a minha coordenada desse meu ponto para x, ele tá 5. E para y, ele se encontra onde? Ó, aqui, ó, 1 para y. Então, pronto. Opa, deixa eu arrumar esse 1 aqui. Tá feio. Agora, aqui, eu encontrei as minhas coordenadas dos meus vértices. Então, eu tenho aqui 5 pontos. E aí, eu tenho, então, 5 coordenadas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 coordenadas. Pronto, encontrei agora aqui o resultado da minha letra A. Agora, vamos lá fazer o meu B. O meu B está dizendo lá, qual foi o fator da ampliação do menor para o maior polígono? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Para mim poder encontrar, então, qual foi o fator da minha ampliação, quantas vezes ele foi ampliado esse meu polígono, né? Que eu tenho aqui agora o polígono maior, ele é igualzinho, só que ele é maior. O que eu vou fazer neste caso, ó? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do meu polígono menor, eu vou fazer com o meu maior. Eu vou encontrar as minhas coordenadas dos meus vértices. Aí vai ficar bem mais fácil. Tá vendo? Vamos lá, ó. A gente vai fazer o mesmo procedimento, ó. Então, eu vou pegar agora aqui o meu polígono maior. Eu tenho aqui, ó, eu tenho um ponto aqui. Eu tenho outro ponto aqui. Eu tenho outro ponto aqui. Eu tenho outro aqui. E um outro ponto aqui. Eu tenho quantos, ó? 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? Porque é a mesma figura, ele só foi ampliado, então também tem a mesma quantidade aí de vértices, né? Então, neste caso aqui, ó, quais são as minhas coordenadas do meu polígono maior? Então, começando aqui, ó, o que acontece? Eu tenho esse meu ponto, ele tá onde? Ó, ele tá se encontrando aonde? Para x, ele se encontra no 3. E para y, o meu ponto se encontra também no 3, no 5. Pronto. E agora, meu próximo ponto, ó. Para x, ele se encontra aqui no 7. E para y, ele se encontra aqui, ó, também no 7. E agora esse outro meu ponto, ó. Esse é outro meu ponto, essa minha outra vértice. Essa minha outra vértice. Ela se encontra para x, 9. E para y, 5. Agora, esse meu outro ponto aqui, ó. Ele está se encontrando para x, 11. E para y, 7. Tem mais um ponto aqui, né? Tem mais uma vértice aqui, ó. Então, aqui, minha última, ela está se encontrando, ó, para x, 11. E para y, 3. Pronto, então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 coordenadas, porque eu tenho 5 vértices nesse meu polígono, que é o polígono maior. Só que aqui ele está dizendo o que, ó, na letra B? Qual foi o fator de ampliação do menor para o polígono maior? Se você observar, o que acontece aqui, ó? No meu polígono maior, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho, ó, ele foi utilizado, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos nessa parte de baixo.
Olha aqui no meu polígono maior, ele foi utilizado quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se você puder observar, se o meu menor eu utilizei 4 e no meu maior eu utilizei 8, qual foi o fator de ampliação? 2 vezes, né? Ó, então eu vou colocar aqui, ó. Qual foi o fator de ampliação do menor para o maior? Vou colocar aqui, ó. A ampliação foi 2. Eu vou colocar aqui só 2, tá? Porque não vai caber. Mas aí na atividade de vocês podem responder lá. A ampliação do meu menor para o maior polígono foi 2 vezes, tá bom?